Prezados e amados irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos no tabernáculo de Deus, nesta casa de oração, neste momento sagrado, neste momento consagrado, a qual nós, a família apostólica, juntos e unidos com a família celestial, que são os santos e anjos, a qual já estão aqui conosco para participar desta reunião de oração. Falo aos irmãos que nós somos privilegiados por termos a oportunidade e o mérito de termos conhecido uma igreja de tão importante valor, a qual todo o reino dos céus se manifesta nela, através da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e através do irmão Aldo como profeta e pastor desta Santa Igreja. E em nome desses santos, quero eu cumprimentar a todos, lhes desejando a paz do Senhor, desejando-lhes que as bênçãos de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo esteja com todos. E também os internautas, a qual logo mais irão também participar desta reunião. Da mesma maneira, desejo a todos que alcance os seus objetivos, que alcance os seus privilégios, desde quando seja digno diante dos olhos de Deus. E assim sendo, quero convidar a todos para que se coloquem em pé, por gentileza, para que possamos oficializar esta reunião de oração. Começando pelo hino da nossa igreja, o de número 1, Igreja Forte. Vamos orar. Boníssimo Deus e eterno Pai, nos encontramos reunidos na Tua Igreja. Quarta-feira, reunião de oração, reunião dedicada ao Teu Espírito Santo. Reunião esta a qual nós estamos aqui por fé, por acreditar
e por entender que é uma reunião importantíssima em nossa vida, a qual nós, logo mais, no silêncio do nosso espírito, na calma do nosso coração, nós iremos falar com o Divino Espírito Santo do Pai, entregar a Ele as nossas dificuldades, as lutas que nós estamos enfrentando, suplicar misericórdia, para alcançarmos a benevolência, para alcançarmos a paz, para alcançarmos a solução do nosso problema. Porque Deus, nós somos filhos, nós somos chamados para uma missão e queremos ir até o fim. Por isso que nós estamos aqui. Jesus, Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Irmão Aldo, que conhece cada um de nós, do profundo da nossa alma, quem nós somos, o que nós fazemos e como estamos diante dos céus. Nós o amamos, esta igreja, nós amamos esses santos e nós queremos um dia morar nos céus. Por isso, aos santos a qual eu falei os seus nomes, ao nosso próprio Deus, o nosso Criador, nos ajude, nos abençoe, tome conta desta reunião, de todos os atos que aqui foram realizados, seja do conjunto coral, diáconos, diaconisas, seja deste púlpito, seja dos membros, que tudo seja para a honra e louvor do reino dos céus. E em seu nome, Deus, em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Irmão Aldo, eu, na simplicidade deste pregador da tua igreja, neste momento declaro a reunião de hoje iniciada. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Iremos cantar o de número 82, Ó Espírito Santo. Ó Santo Te adoro,
Prezados irmãos e irmãs, Semana Santa. Semana Santa é o título da mensagem a qual o Conselho Deliberativo nos mostra e nos relata a última semana de Jesus Cristo nesta terra. O Conselho Deliberativo nos coloca a par desta semana que começou no domingo passado, como domingo de Ramos. Hoje nós estamos na quarta-feira, onde fazendo ou realizando esta reunião de oração, mas para entender um pouco a história, como realmente foi esta semana para Jesus. Na mensagem que está relatada nesse boletim, trata a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos como uma entrada triunfante. Mas quero dizer aos irmãos e irmãs que foi uma semana para Jesus de muita dor, de muita tristeza, porque ele veio para salvar os homens, ele veio para trazer a paz, ele veio para fazer homens filhos de Deus. Viveu nesta terra 33 anos, segundo a história, 3 anos de ministério. E eu posso dizer aos irmãos e afirmar aos irmãos que desde o início do nascimento dele, Jesus, foi muita luta. O império do mal perseguiu Jesus, perseguiu Maria Santíssima arduamente, sem dar uma trégua, sem dar uma pausa. Porque o mal era o único que conhecia profundamente quem era Jesus. Ele e Maria Santíssima. O mal e Maria Santíssima. E São José. E o mal sabia que Jesus ele veio para transformar os corações, para formar de novo homens santos, para ligar a raça humana a Deus. E o mal não queria perder esta batalha. E mesmo antes de Jesus começar a sua missão, o império do mal perseguiu Jesus e Maria Santíssima. Um dos primeiros ataques que o mal provocou contra Jesus foi nos primeiros dias do seu nascimento. Quando rei Herodes, sabendo que nascia o rei dos reis, preocupado com o seu trono terreno, ele quis armar uma emboscada e mandou que todas as crianças de 2 anos abaixo fosse exterminada. Houve muito choro, muito pranto, muita lamentação de mães, mas Jesus saiu ileso. E muitas vezes o mal, ele imperou, ele lutou para que Jesus não pudesse cumprir o seu ministério. Mas sempre Jesus, apoiado por Maria Santíssima, santa esta também muito jovem, quando ela assumiu esta missão, uma missão corajosa, uma missão que ela poderia ter dito não, porque ela tinha muito futuro, materialmente falando, uma jovem muito bonita,
mas ela disse sim, aceitou esta missão. Só que ela não sabia o peso realmente que era esta missão. E começou ainda gestante, quando ela precisou percorrer uma caminhada muito longa para fazer o recenseamento, a contagem da população, e ela começou ali, o menino de Deus, que poderia nascer num berço de ouro, nasceu numa manjedoura, numa cocheira, numa cama, num berço, num coxo de palha. Ela poderia ter desistido ali, como pode o Filho de Deus vir nascer num lugar igual a esse. Mas em nenhum momento ela murmurou, reclamou, mas sim confiou. Confiou. E Jesus, chegando na sua idade, para não prolongarmos no assunto, nos seus 30 anos, começou a sua missão, o seu trabalho. E durante esses 3 anos, uma perseguição intensa, imensa. Mesmo os homens vendo que Jesus curava os cegos, paralíticos que andavam, mortos que ressurgiam, como no caso de Lázaro, pessoas com enfermidade terríveis eram curadas, leprosos eram limpos. Mas aquilo ia crescendo uma ira no poder do mal, e o poder do mal usando os homens que sempre foi para destruir Jesus. E eu digo aos irmãos que por um período de dias o império do mal se contentou, principalmente nesta semana que nós estamos. Eu digo para os irmãos que não é uma semana diretamente de comemoração, mas ela serve para reflexão. Quanto Jesus sofreu para nos dar o direito de estarmos hoje aqui nesta quarta-feira, falando dele. E tendo a certeza que se nós estivermos bem com ele, nós somos protegidos e guardados. E um dos maiores méritos do homem não é a terra, mas é o céu, que são para poucos. Então essa entrada triunfante em Jerusalém não foi uma entrada triunfante, mas foi uma entrada de muita dor para Jesus. Porque, irmão, Jesus não estava entrando naquela cidade sabendo que ele iria sair dali vivo no seu corpo físico, como entrou. Ele sabia que ali ele entraria no seu corpo físico sobre os olhos de todos, mas ele não sairia dali no seu corpo físico, aonde todos pudessem ver. E eu digo aos irmãos que foi uma semana triste, porque Jesus, tudo que ele fez, ele foi traído. Muitos dizem, mas Jesus foi traído por um homem, por um dos seus discípulos. Não. Jesus foi traído por muitos daqueles que o seguiam, por muitos daqueles que no domingo de Ramos estenderam seus mantos, como está neste boletim, estenderam suas folhagens, suas barreiras. Porque, irmãos, até então aqueles homens acreditavam que Jesus estava entrando em Jerusalém para tomar o seu reinado, o reinado material, para que os impostos fossem baixados. Mas entendam que Jesus, neste dia, nesta semana, foi uma semana de muita dor, de muita tristeza pela traição dos homens. Mas também, irmãos, eu posso dizer muito confiante, que por causa daquele sacrifício que ele iria passar, ele iria formar 2 santos, a qual não está contido neste boletim, nesta mensagem, mas eu posso afirmar que Jesus iria precisar preparar 2 santos, o Espírito Consolador, que no nosso caso é a Santa Vó Rosa, a qual nós depositamos muita fé e confiança, e o irmão Aldo, como profeta e pastor, que hoje infelizmente nós não temos mais o privilégio de chegar na sede, pegar nas suas mãos, abraçá-lo, beijá-lo,
e Ele nos aconselhar. Da mesma maneira que traíram Jesus, traíram a Santa Vó Rosa e traíram também o irmão Aldo. Pessoas que viviam do lado do irmão Aldo, traíram a confiança do nosso profeta. Irmãos, entendam que nós temos um dos maiores presentes desta terra. Ter conhecido esta igreja, ter conhecido o irmão Aldo, ter conhecido a Santa Vó Rosa. Porque nós vamos ter o privilégio, se continuarmos firmes, ao chegarmos no céu, contemplarmos a mãe de Jesus, a nossa mãe, contemplarmos a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, que muitos de nós não tivemos o privilégio de ver. E novamente, conseguir contemplar o irmão Aldo. Abraçá-lo, contemplar o próprio Jesus. E se tivermos mérito, chegar também diante do trono de Deus e contemplá-lo, o nosso Pai e Criador. Então notem, irmãos, que por mais que seja difícil a nossa luta nesta terra, porque quanto maior é a luta, maior é o nosso galardão, porque maior nós pedimos, porque mais nós oramos. Então não importa a luta a qual nós iremos passar, a qual nós estamos passando. Porque por todas as lutas que nós enfrentarmos, a de Jesus foi maior. A da Santa Vó Rosa foi maior e a do irmão Aldo foi maior. Porque o próprio Jesus disse que não daria a nós um fardo a qual nós não teríamos condições de carregar. Se nós temos um fardo, hoje ele parece ser pesado, difícil, mas eu digo aos irmãos, Deus, juntamente com todos esses santos a qual eu já denominei os nomes, eles estão 24 horas do nosso lado. Enquanto nós estamos dormindo, eles estão olhando por nós. Os nossos problemas, eles sabem como começou e sabem como vai terminar. Mas precisamos ter calma, calma na alma, aquela calma no espírito. Porque Jesus, na quinta-feira, sendo o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, ele lava o pé dos seus discípulos, como exemplo. E Jesus disse nesta ceia, ou nos dias de hoje na Santa Comunhão, faça em minha memória. Mas irmãos, eu quero falar aos irmãos que no próximo domingo vai ter a comunhão. Não é mais em memória de Cristo. Nós apostólicos não podemos fazer mais nenhuma comunhão em memória de Cristo, mas em Cristo vivo. Porque o irmão Aldo nos ensinou que é uma das realizações da nossa igreja que Jesus vem. Que Jesus está diante do pão, diante do suco. E só Ele, Jesus, Ele pode fazer a transubstanciação. Que pode mudar aqueles elementos das suas características materiais para espiritual. Recebendo de Jesus a virtude do seu corpo e a virtude do seu sangue. Então nós não vamos comemorar mais a Santa Comunhão em memória, mas nós temos que comemorar a Santa Comunhão com Jesus presente. Mas isto não é para qualquer um. É para aqueles que têm fé, é para aqueles que acreditam, é para aqueles que confiam. Porque, irmãos, se nós falarmos, se nós não acreditarmos que Jesus não estará aqui neste domingo, nós estamos falhando como apostólico. Jesus vai estar nesta congregação. Jesus vai vir nesta congregação. Nós não temos mérito de vir, mas Ele vai contemplar cada um de nós. E na hora que o pastor disser na sua oração, Jesus, consagre esses elementos, faça a transubstanciação. Irmãos, traga dentro de vocês, Jesus
está aqui, acompanhado da Mãe Virgem Maria, acompanhado da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo e uma quantidade de profetas. Mais uma vez, Jesus domingo estará aqui. Tem que crer. Por isso, calma na alma, calma no coração. Mas eu quero agora também falar da Santa Comunhão aos irmãos, uma passagem dura, mas verdadeira. Uma passagem que o apóstolo São Paulo, ele alerta a igreja. Hoje, muitos podem dizer, mas se Jesus ver que tem alguém participando da Santa Comunhão, ou comendo do seu corpo, ou tomando o seu sangue, que não está completamente santificado, ele tira as virtudes. Não tira, porque o apóstolo São Paulo disse, não coma e não beba do corpo e do sangue de Jesus indecentemente, ou com pecados, porque se assim fizer, está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Irmãos, a igreja é verdadeira, a igreja é santa, e nós precisamos nos santificar. Então não coma, não beba, se não tiver perfeita consciência da sua santificação. Porque se assim for, se Jesus tirar as suas virtudes do corpo e do sangue, morre a palavra do apóstolo São Paulo. Não tira. Por isso que devemos ensinar de púlpito. Não coma, não beba, se não estiver santificado, porque vai servir para a sua própria condenação. Irmãos, porque nós somos ensinados, preparados para sermos santos. Sabe por quê? Porque o céu nos espera. Não sejam ranzinzos, não briguem por qualquer coisa, não discutam. Lembrem Jesus, quando ele estava sendo crucificado, isto na sexta-feira à tarde, Jesus pendurado numa cruz com pregos. Não é simplesmente pregos como nós vemos hoje. Aqueles pregos forjados, amassados, enferrujados, que tinha que suportar o peso de Jesus. Aquilo cravou nas mãos, atravessando couro, carne e osso. Cravou nos seus pés, atravessando carne, couro e osso. A mesma dor que nós iríamos sentir hoje, Jesus sentiu. Tanto que na oração de Jesus na quinta-feira, poucos minutos antes de Jesus ser preso, Jesus ele pediu a Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Quando Jesus disse, afaste de mim esse cálice, Jesus disse, Pai, se possível, não deixa eu ser crucificado, não. E Deus, ele se calou, porque tinha que passar. Deus chorou. Mas Jesus mesmo disse assim, Pai, mas que não seja feito a minha vontade, mas que cumpra a tua. Acabando a oração, chega Judas.
Jesus olha para ele e diz: Judas, é com um beijo que você trai o Filho de Deus? Jesus preso, noite de quinta-feira, muita tortura. Na sexta-feira de manhã, entregue a Pilatos, já todo machucado, torturado. Por dentro, tristeza na alma. Muito daqueles que seguiram, muito daqueles que ponharam prantas para Jesus entrar naquela cidade, estava no meio da multidão, junto com aqueles líderes religiosos e reis. E aí Pilatos pergunta: não vejo nada contra esse homem, nada o acusa. E as pessoas: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos mais uma vez: não vejo nada contra ele. Como nós estamos chegando na festa de Páscoa, é necessário, é tradição, que soltamos alguém. Soltem Jesus. Não, não, soltem Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos pega uma bacia com água, limpa, lava as mãos e diz: eu lavo as minhas mãos do sangue deste inocente. A luta de Deus com os homens sempre foi com os próprios homens, e acontece hoje nos dias atuais. Será que todos nós realmente somos filhos de Deus? Não somos pessoas encrenqueiras, que achamos defeito nos outros com facilidade? Nós precisamos olhar as qualidades, porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos erros e acertos, mas o difícil do ser humano é que ele só consegue ver o erro, muitas vezes a bondade não. E Jesus nunca viu o erro de ninguém, nem Maria Santíssima, nem o irmão Aldo, nem a Santa Vó Rosa. A pessoa poderia ter 10 erros e um acerto, esses santos viam o acerto. Ao contrário de muitos, nós podemos ver uma pessoa que nos ajudou 10 vezes, mas se errar uma, já está condenado. Irmãos, nós estamos aqui para herdar os céus, para alcançar os céus. Mas também precisamos ser realistas. Não é para todos. Não vai ser para todos. Não porque Jesus não quer, mas porque o próprio homem não quer se sujeitar à vontade de Cristo. Eu vou fazer a leitura do boletim e acompanhem comigo esta semana de Jesus. E lembrem-se que hoje nós estamos na quarta-feira. Diz assim: nesta semana conhecida como a Semana Santa, há muitos anos, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa, passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, como no caso de hoje, a Santa Comunhão. Foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante na história da humanidade, porque foi aí que Jesus cumpriu sua gloriosa missão de Salvador. Jesus está cumprindo a sua gloriosa missão de Salvador. Cumpriu lá e cumpre até hoje. Porque quantas almas ainda são levadas aos céus pelo trabalho da Igreja Apostólica, pelo trabalho de Jesus. E aí começa o Domingo de Ramos. Foi um dia que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Uma multidão ouviu que Jesus estava vindo para Jerusalém e foi ter com ele, aclamando-o como o Messias e Salvador prometido por Deus. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos de palmeira que havia cortado nos campos para que Jesus pudesse passar. E que iam diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana,
bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Na quinta-feira, dia de celebrar a Páscoa judaica, seguindo as instruções de Jesus, os discípulos se reuniram com ele diante da mesa, antes da ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando a ser humildes e a servirem uns aos outros. Quando terminou de lavar os pés deles, Jesus perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus, tomando o pão, deu graça, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Façam isto em minha memória, ou em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Ele ordenou que tomassem esses elementos em sua memória. Irmãos, mas em memória de Cristo, como eu disse, foi enquanto ele não havia formado um povo, a qual ele pudesse se manifestar novamente nesta terra. Mas hoje, através da Santa Voz e do irmão Aldi, de um povo santificado, Jesus comparece em nossas reuniões, principalmente na Santa Comunhão. Na noite em que foi preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois o enviou a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante esta noite, os chefes dos sacerdotes e membros do Sinédrio interrogaram o Divino Mestre e procuravam motivos para condená-lo. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que esses fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote lhes disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Jesus disse: tu mesmo o disseste. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho de Deus assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhos? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Então eles maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Na sexta-feira, bem cedo, os líderes religiosos do povo levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Apenas este poderia ordenar a morte de Jesus. O Sinédrio não tinha esse direito e começaram a acusá-los, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara o próprio Cristo um rei. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivo para condená-lo. Por isso o enviou para Herodes, o rei da Galileia, porque Jesus era galileu. Herodes estava curioso para conhecer Jesus e queria ver algum milagre. Ele interrogou Jesus, mas Jesus não respondeu. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos entendeu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Ele tentou livrar o Cristo, usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Mas, em vez de escolher Jesus,
o povo escolheu o criminoso chamado Barrabás. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que nada acho nele motivo para esta acusação. Quando Jesus veio para fora, ao vê-los os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e a entregou para ser crucificado. E disse: leva-no vocês e crucifiquem-nos. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus começaram a dizer a Pilatos que não era amigo do imperador porque estava protegendo Jesus e gritavam: se deixares este homem livre, não é amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Diante dessa acusação, Pilatos negou sua responsabilidade pelo destino de Jesus e o entregou aos soldados romanos para ser crucificado. O julgamento de Jesus realçou o pecado no mundo. A perfeição dele incomoda quem vive no pecado. Tudo o que aconteceu no julgamento de Jesus foi injusto. O julgamento pelo sinédrio hebraico foi uma farsa para manter a aparência de justiça e encontrar uma desculpa para matá-lo. No julgamento perante Pilatos e Herodes, ficou claro que Jesus era inocente, mas os romanos cederam à pressão do povo e ignoraram a justiça e ordenaram o flagelo do mestre. Depois, a zombaria da coroação com longos espinhos e argozes, entregaram uma espécie de coroa e o aplicaram sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetraram no seu couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Depois de ser humilhado diante de muitos, ainda o fizeram carregar o madeiro da cruz, colocando sobre os ombros. O mestre caminhava com os pés descalços pelas ruas, terreno irregular cheio de pedregulhos. Com os soldados o puxavam com uma corda. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre seus joelhos. Naquela cruz, Jesus exclamou: tenho sede. Não bebia nada desde a tarde anterior. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja umedecida e uma bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo era uma tortura atroz. Jesus, pendurado naquela cruz, ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde e, de repente, a temperatura diminui. Era quase 3 horas da tarde. Depois dessa tortura que durou mais de 3 horas, todas as suas dores e sede, as cãibras, a asfixia e o latejar dos nervos, o mestre clama: meu Deus, por que me desamparaste? Em seguida, Jesus fala: está consumado. E por fim, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto ao baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Depois, confirmada a morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado num túmulo de José de Arimateia. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus, que havia sido selado
com uma grande pedra. Na sua morte, Jesus mostrou seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas perdoou. Mesmo sofrendo uma agonia terrível na cruz, Jesus não ficou pensando só em si. Ele tomou conta da sua mãe, do discípulo amado e daquele que se converteu na cruz ao seu lado. O sábado era um dia obrigatório de descanso para os judeus. Então os discípulos ficaram em casa o dia de silêncio, à espera. Mas no dia seguinte, domingo, o maior milagre de todos aconteceu. Jesus ressuscitou glorioso. Irmãos, o tempo voa. E espero eu que os irmãos entenderam que nós precisamos refletir e não comemorar. Refletir porque para Jesus essa semana foi uma semana dolorosa. Refletir porque nós estamos aqui para um dia termos o direito de morar nos céus. Refletir porque ser apostólico nesta terra não é fácil, mas é possível. Refletir porque tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, Jesus toma conhecimento. Principalmente daqueles que lutam, principalmente daqueles que estão à frente de um ministério, principalmente daqueles que querem ajudar o seu próximo, principalmente daqueles que o amam, esta igreja do profundo do coração. Essas lutas vêm para nos fazer fortes, para nos preparar, para nos ajudar. Confiem que nada nesta terra é eterno, tudo passa. Hoje nós estamos passando por dificuldades, amanhã pode ser dia de alegria, mas precisamos ter paciência, porque o inimigo, ele luta contra aqueles que lutam pelo bem maior dessa Santa Igreja, por aqueles que deixam o seu lar, a sua casa, para vir prestar um serviço a esta igreja, seja de pregador, pastor, seja de corista, regente, seja de músicos, os membros. Nós temos lutas, faz parte da vida do Filho de Deus, mas eu digo aos irmãos que se olharmos para trás, tem alguém que sofre mais. Se olharmos para o lado, tem alguém que está sofrendo como nós. Se olharmos para frente, tem alguém melhor do que nós. Mas uma coisa eu digo, ninguém tem o que nós temos, os céus, à nossa espera. Então não se preocupem, lutem, trabalhem, seja a luta que for, o irmão Aldo vai te ajudar, no momento certo, na hora certa. E a todos aqueles que puderem, faça uma reflexão. Se hoje fosse o nosso último dia nesta terra, se eu olhar para trás o que eu tenho feito, me dá o direito de morar nos céus? Me concede a oportunidade de morar nos céus? Olhem, meditem e pensem, porque se alguma coisa na minha mente acusar, eu estou fazendo isso, é errado, pode me prejudicar, mude, dá para mudar. E se olhar, o que eu estou fazendo está certo, é isto mesmo, melhore, para alcançarmos galardão no reino dos céus. Nós não estamos aqui só pela salvação, mas nós estamos aqui para galardão, para chegar nos céus com lugar de destaque. Eu convido a igreja para se colocar em pé, para não atrasarmos o final da nossa reunião. Nós iremos cantar o de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito
Momento da oração, esta oração silenciosa, esta oração é a única a qual nós nos precisamos ligar diretamente com o reino dos céus. Ore por todos, por aqueles que nos perseguem, orem pelas lutas. Eu falo, irmão Aldo, ele está nos ouvindo. E mais uma vez, Jesus vai vir aqui domingo. Não perca a Santa Comunhão. Vamos orar. Amém. De número 119, ao único Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo Jesus, nosso Senhor, seja a glória, majestade, Quero dizer a vocês que essa escala de hoje, para mim foi um presente. Eu recebi ela de última hora. E vocês não imaginam quanto eu gosto de vocês, quanto eu gosto dessa congregação. Para mim é uma honra vir aqui. E dizer a vocês que tudo aqui é maravilhoso, os hinos, as pessoas. Não estou falando mal das outras congregações, porque eu amo todas. Mas aqui é diferente, aqui é uma coisa que me atrai. E eu quero dizer a vocês que Jesus vai vir aqui domingo. Por favor, acredite nisso. Quando o pastor estiver orando, pedindo para Jesus ungir, acredito que a mesa vai estar aqui. Jesus vai estar ali, com Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, com o irmão Aldo. Seria bom se pudéssemos ver, né? Mas não vamos ver. Ele vai nos ver. Seja a luta, seja o sacrifício, seja o problema. É o momento. Olhe para aquela mesa, localiza um lugar que o seu Espírito mandar. Fala assim, Jesus, ô Jesus, me ajuda. Coma aquele pão, mas reflita primeiro no passado, nos dias, estou bem, toma do sangue de Jesus. Não estou dizendo que vai resolver o seu problema no domingo, não, mas vai resolver o seu problema, na hora certa,
no momento certo. Ele só vai lhes dar força se esse problema não passar, mas força Ele vai te dar para continuar seguindo. A hora que Jesus ver que você não aguenta mais caminhar, Ele vai vir pegar do seu lado. Caminha comigo, vamos comigo. Jesus é assim, é a nossa fé que é pequena demais para entender isso. A nossa fé é pequena demais. O irmão Aldo também é assim. Nos momentos mais difíceis, o irmão Aldo vem, pega na nossa mão e puxa. E ele nos leva onde é preciso. Outra coisa que eu digo para vocês, aqui é passageiro. Aqui é passageiro. Pense assim, a hora que Deus me chamar, seja na coletânea dessa igreja, ou seja em particular, quando o céu se abrir para mim, tudo nesta terra fica. Sejam felizes, tenham paz, tenham prosperidade. E vamos vencer, porque nós somos fortes. Vamos orar. Oh, meu profeta, meu amado irmão Aldo, como é bom ter conhecido o Senhor, ter pegado em tuas mãos, ter te abraçado, ter ouvido as tuas vozes, conselhos e orientações. Ô irmão Aldo, é difícil, e o Senhor sabe que é difícil, que a nossa luta nesta terra tem problemas, e muitas vezes problemas tão difíceis que a gente acha que não vai suportar, mas vamos, porque o Senhor está conosco, e o Senhor pega em nossas mãos, o Senhor nos faz forte, porque Deus lhes deu essa autoridade, e o Senhor tem essa autoridade. E nós estamos encerrando esta reunião de oração nesta cidade maravilhosa, nesta congregação maravilhosa de Duartina. Espero eu ter o privilégio e o mérito de voltar aqui novas vezes, mas se assim não for da tua vontade, que eu possa ter esta família maravilhosa em meu coração, em todos os cantos a qual eu ir levar esta palavra. E que eles possam ter eu também como um bom amigo nos seus corações, porque é só essa união de espírito que vai nos consagrar e nos levar diante do trono de Deus. Suplico ao Senhor aqueles que não puderam participar desta reunião de oração, que eles possam alcançar também o mérito, as bênçãos que o Senhor vai dar para cada um de nós agora, que eles possam receber também. E a esses cujos nomes se encontram nesta caixa de oração, também está os seus cuidados, seu amparo e sua proteção. O irmão Aldo, cada um dos seus filhos estão pedindo algo agora. Eu peço ao Senhor que possa acalmar o coração de cada um, que possa ajudá-los a entender que é assim mesmo, mas que isto passa, e que quando passar será só alegria, aquele choro de contentamento, aquele choro de paz. Ô irmão Aldo, nós te amamos, e nesta semana nós dizemos com toda a fé, nós amamos a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria, amamos a Jesus, e nós amamos a Deus Pai também. Neste momento eu peço ao Senhor que possa derramar bênçãos sobre todos esses, cujos se encontram nesta casa de oração, e aqueles também que não puderam participar, e a toda a família apostólica, que possam ser abençoados e ajudados pelo Senhor. Jesus, eu só lhes peço nesse momento encarecidamente, eu falei e garanti para os teus filhos que domingo o Senhor vai estar aqui. Então eu te peço, venha nesta reunião de comunhão. Por quê? Porque nós te amamos, porque nós te adoramos. E assim sendo, minha gratidão e adoração a todo o reino dos céus, por tudo. E em nome de Deus Pai, de Jesus, do Divino Espírito Santo,
Em nome da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Irmão Malto, eu declaro esta reunião de oração terminada, hoje e sempre. Amém. E a paz do Senhor para todos.